Fala, rapaziada, Caê Mota, bastante conhecido aí, que cobre o Flamengo, o dia a dia do Flamengo. Ele traz informações de bastidores da época que o Renato Gaúcho treinava o Flamengo, o que alguns jogadores diziam ali sobre o Renato Gaúcho, e fala também sobre algumas experiências dele com Felipe Luiz. Se liga aí. Acho que é de que pra ele fazia parte do processo e era isso mesmo e tal. Não tenho informação de arrependimento. Eu acho que passa muito por isso também, assim, o fato dele ter falado aquilo não inviabiliza dele ter uma relação amistosa com o Depou, ou com o Enzo, ou com quem quer que seja. Eu acho que tudo hoje também vira muito ao extremo, né? Por exemplo, a gente trouxe a reportagem... É que o futebol ele gira de uma maneira diferente que as pessoas pensam muitas vezes. A reportagem dessa de bastidores mesmo, a do Renato, a gente, quando ele sai do Flamengo, a gente traz alguns bastidores ali de situações que geraram desconforto, que realmente estavam deixando no limite aquele trabalho. A principal delas foi o famoso dia do jogo lá contra o Grêmio, 2-2, em que ele não vai dar treino, porque tinha o jogo à noite e era só com reservas e titulares. Teve jogadores que acharam aquilo um absurdo, jogadores que ironizaram, dizendo, então não vou treinar também e tudo mais. A questão de você ir para Porto Alegre na quarta-feira, 10 dias antes da ida da final com o Palmeiras, incomodou muito. Enfim, cara, a gente trouxe alguns bastidores do que minaram aquele trabalho. Só que, cara, isso não quer dizer que por conta daquele ambiente, daquele momento, o trabalho estava se esgotando e chegou ao fim, não quer dizer que as pessoas odeiam o cara. Quando o Felipe vem aqui e elogia o Renato, é porque realmente é o que ele sente. O que não quer dizer que na cabeça dele, naquele momento, o Renato deveria continuar ou não também, entendeu? Então, assim, é porque hoje você tem que odiar pra sempre ou amar pra sempre, entendeu? Igual a gente trouxe também do Rogério Ceni, algumas coisas aí, eu acho que foi no Plihal que teve os jogadores na piscina, assim, com um vídeo pro Rogério, pô, a gente te adora e tudo mais, não sei o que, aí todo mundo, tá vendo lá, na época dizia que não gostava, cara, naquele momento, naquele ambiente, pro ambiente de trabalho profissional, tinha chegado ao limite. Não quer dizer que você odeia o outro pra sempre. Exato. Não quer dizer que você não vai ter educação de chegar num jogo e cumprimentar o cara e abraçar o cara. Chegou ali a um esgotamento profissional nesse momento. Então, assim, hoje tudo é muito a flor da pele e eu te odeio hoje, tem que ser pra sempre. Então, acho que a gente tem que ter um pouco... E quando as pessoas tu acha, de repente, a pessoa maneira e no trabalho não tá acontecendo. Mais tem, pô, como aí... você acha a pessoa babaca e de repente tá fazendo um trabalho do caralho. Isso acontece, né? Cara, e de esgotamento nesse momento, que não quer dizer que no próximo momento não pode dar certo, enfim. Sim. E aí volta aquilo da questão da... Eu ia falar, lembrei agora. A famosa história do frango... Era uma apuração que eu tinha e que eu achava que não cabia em matéria... Dentro, né? Mas quando você vê alguns jogos do Felipe, você tem visto alguma... notas artísticas? Cara, o Felipe é um cara que, assim... o Felipe é cara especial pra caramba, assim, né? Tipo, eu tenho uma relação com ele... Esse aí hoje é menos próxima, porque até... Pela questão como treinador, mas a gente sempre se deu muito bem, teve uma relação muito amistosa e cordial ali, assim. Ele é um cara que ele é especial no trato, né? A forma... Às vezes, assim, é um cara que nunca deu abertura pra você apurar muita coisa, até pela cultura dele e tudo mais. Mas é um cara que, às vezes, acontecia algumas coisas e eu queria só trocar uma ideia com ele. Eu lembro que foi um episódio muito marcante, foi aquele do caso do racismo do Gerson contra o Bahia, que foi bem perto dele ali, na lateral. O Mano era técnico do Bahia e tal. Não desqualifica o Gerson. Aí eu lembro que eu falei com o Felipe assim, Pô, Felipe, não quero te perguntar nada, nenhum bastidor, nem nada, não é pra escrever nada, eu só queria... Você tava ali tão perto, eu queria escutar você, o que você pensa disso tudo, assim, aí ele passou uma visão, é um cara que clareia a tua ideia sobre as situações que acontecem. Privilegiado, né? Então é um cara que poxa, velho, merece tudo que tá vivendo como técnico do Flamengo, como jogador, a história que escreveu, é um cara especial mesmo. E o que tem de semelhança é esse prazer pelo trabalho. Esse de ser minucioso com todos os detalhes que te levam a um trabalho de sucesso. Eu costumo falar que o Jorge Jesus, a principal característica dele ali é que ele minimizava as possibilidades de dar erro, entendeu? Tipo assim, ele se antecipava aos problemas, ele transformava as pessoas que estavam naquele ambiente, e aí a gente, como imprensa também, profissionais melhores por se cercar de todos os cuidados que um trabalho deve ter, assim, de tentar se antecipar aos problemas, buscar soluções, apresentar ali caminhos, e eu vejo isso muito no Felipe, assim, um cara muito estudioso, muito preocupado com os detalhes, que se dedica bastante ao trabalho, se entrega muito ao trabalho. Então, essa semelhança para mim aí é a principal, que é
o que vai encurtar o caminho até o sucesso, né, cara? Que o futebol é foda, porque é uma bola que bate e entra, não entra. Tem a questão mesmo, assim, o próprio Renato, que a gente sempre vai falar que o Andreas teve aquela infelicidade, e aí qual seria a percepção? A gente tem informações e trouxe de que o trabalho naquela altura já estava desgastado. Mas, de repente, se você é campeão, continua, tudo seria diferente. Libertadores, tudo seria diferente, então, assim... Se bem que teve o outro que foi campeão e não continua também. O Dorival, pois é. Porque o que a gente tem o que eu consigo ver, tendo convivido com os dois e tendo uma relação ali com os dois, é muito disso de ser meticuloso no sentido assim, cara, de se ater aos mínimos detalhes para que as coisas deem mais certo. Tem mais chance de dar certo. Eu lembro que o Mister eu falava assim, que é nesse primeiro treino que a gente viu lá, eu lembro uns trabalhos de campo reduzido, de aquecimento junto com bola e tal. É uma cena que eu sempre falo assim, devo ter falado aqui já, que é ele com o Rodrigo Caio, uma corridinha que o Rodrigo Caio dá daqui ali pro Matheus, e ele queria que tivesse o skip, né, que é aquela que você levanta o braço e a perna e tal, e o Rodrigo em algum momento não fez da maneira que ele queria, e ele skip, e aí ia pra academia, o cara tava no supino, que ele não era como ele tava achando que ele ia lá e falou, o supino desce mais aqui. Então assim, é o pequeno detalhe, eu vejo isso muito no Felipe. Rapaziada, isso faz todo sentido, né, do trabalho do Renato Gaúcho ter sido minado, porque se a gente reparar, isso foi no ano de 2021, né? Tinha um ano que o Jorge Jesus tinha acabado de sair do Flamengo e muitos jogadores que estavam no elenco tinham trabalhado com o Jorge Jesus, tinham sido campeões. Então, como o Caio Mota traz aí, você tem um trabalho tão meticuloso com o Jorge Jesus que te faz ser campeão. Aí você tem um trabalho com o Renato Gaúcho que, cara, que na véspera de um jogo contra o Grêmio, ele não quer ir ele não dá treinamento, pede pro auxiliar dele dar, não viaja com o time que vai pro jogo. Então você já vê, o jogador ele sente isso, ele vê a diferença de profissionalismo do cara. E o trabalho vai minando, vai sendo minado também. Então, até talvez, se o Flamengo ganhasse aquela Libertadores, o Flamengo não continuaria com o Renato, por causa dessas situações de bastidores que o Caio Mota, que cobre o dia a dia do clube, né, cobriu essa época toda, ele sabe, e a gente que não tá lá no dia a dia, a gente não sabe. Com certeza, jogadores, um ou outro, passa algumas informações para eles, né? Porque muitas coisas que esses caras que cobrem o clube, eles acabam postando, escrevendo, depois é comprovado que foi realidade. Então os caras não inventam tudo também. Então muitas coisas que são faladas é realidade. Então até mesmo se o Renato tivesse ganhado, ele não continuaria, assim como o Dorival, que ganhou as coisas no Flamengo e não continuou. Já tinha perdido o comando ali dos jogadores. E o jogador faz comparação também. Poxa, eles tinham uma memória do Jorge Jesus do ano anterior, e agora tem o Renato que em véspera de jogo ele não vai pro treinamento, não viaja com o time, aí acontece o que o Caio falou. O jogador chegar e falar, então também não vou treinar também não, ué. O cara vai pra praia, eu vou treinar também não. E aí? Então a gente vê que o Felipe Luiz tem seguido uma linha diferente da do Renato, do Dorival, tá se assemelhando mais ao Jorge Jesus, a seriedade, a ser meticuloso em cada movimento do jogador, quer seja na academia ou quer seja numa corrida, no gramado. E isso, cara, o jogador ele percebe e influencia também a forma como ele vai trabalhar, né, no dia a dia. Mas é isso aí, rapaziada. O link do Charla Podcast vai estar aqui na descrição. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!